pessoal! Quem veio tomar um café hoje com a gente é o Dr. Ricardo. Ricardo é nosso sócio aqui na Dermaplast também. Foi nosso veterano na Universidade Federal. Fez a formação em cirurgia geral e vascular no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. E hoje trabalha no Instituto Vascular. E hoje no café a gente vai falar sobre a importância da profilaxia de trombose na cirurgia plástica. Ricardo, o que você nos orienta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu estava ansioso, esperando ter a oportunidade, ter a honra de estar aqui com vocês. Obrigada. O prazer é todo nosso. Eu gostaria de parabenizá-los. Você é sempre bem-vindo. Pela profissão, pelo sucesso aí que o Dermaplast tem feito com os seus pacientes nas redes sociais. A gente está à disposição para poder ajudar com vocês. Legal. E muito obrigada, você é sempre bem-vindo, né? É de casa. E aí vamos falar um pouquinho, porque assim, as pacientes às vezes questionam e se incomodam, né? Do uso da medicação, que é o Clexane, que é a injeção, no pós-operatório de cirurgia plástica. Você pode falar para nós a importância? Perfeito, eu acho que todas as medidas, as possibilidades que tem para a gente evitar algumas complicações indesejáveis, principalmente para os pacientes que estão buscando um tratamento estético, a gente deve ser colocado em prática, né? E a cirurgia vascular dispõe de algumas possibilidades, dispõe de padrões que, se forem seguidos, permitem com que o paciente tenha uma boa resposta à sua cirurgia, com baixas taxas de complicação, que é o que a gente deseja hoje na atualidade. E você tem um score, né? Você pode falar pra gente sobre esse score que pontua a necessidade da paciente fazer o uso de uma medicação que evite a trombose? Além da medicação, a gente faz uso da MEI, do tensor pneumático também, como rotina em todas as cirurgias. E fala um pouco desse score, porque aí eu acho que fica melhor para a gente entender a importância, né, de parar o anticoncepcional, o uso da medicação injetável, associado às vezes a esses outros fatores de segurança. Perfeito, existe já uma padronização, são tabelas definidas, uma tabela chamada de score de Caprini e a outra é chamada de score de Rogers. E os pacientes eles são enquadrados em pontuações. E aí, de acordo com a pontuação, de acordo com o risco, que é baixo, médio ou alto risco, a gente lança a mão dessas medidas que você citou para evitar o quadro de trombose venosa profunda e essas complicações um pouquinho mais graves. Geralmente, o paciente que se enquadra num baixo risco, a gente orienta a deambulação precoce, a paciente se movimentar de forma mais rápida possível. Sim. Os pacientes que se enquadram de médio risco, a gente lança a mão de medicações ou, eventualmente, a compressão pneumática e a meia elástica. E os pacientes de alto risco, geralmente a associação dos métodos, tanto com a deambulação precoce, o uso dessas medicações associado à compressão e associado à meia elástica. Sim. Eu tenho por rotina associar nas grandes cirurgias, como lipoabdominoplastia, a profilaxia medicamentosa, né, que é a injeção do Clexane, o uso da meia elástica, o tensor pneumático e deambulação precoce. Porque a paciente ela busca a cirurgia plástica por um desejo de melhora e a gente tem que ampará-la de uma maneira de dar o mais segurança possível. Eu sempre falo que risco zero, ele não existe, mas a gente quer chegar perto do zero para poder ter uma cirurgia com segurança e um pós-operatório mais tranquilo. Perfeito, eu acho que todas essas questões são importantes. A técnica que você utiliza, preferencialmente ter mais rapidez, lançar mão de todas essas possibilidades. Eventualmente, nas suas cirurgias mais prolongadas ou cirurgias mais longas, enquanto o paciente tiver o risco permanente de trombose, continuar com a medicação. Não existe muito um consenso definido em relação ao tempo. De uma forma geral, a gente deixa em torno de 7 a 10 dias,
No entanto, se a cirurgia for de maior risco e o paciente se enquadrar no risco mais alto de acordo com essas tabelas, deixar um tempinho mais prolongado aí para evitar ao máximo esse tipo de complicação que hoje em dia ninguém quer que aconteça. E eu vejo que a Tati suspende o anticoncepcional. Inclusive, nós temos uma amiga, uma paciente querida, que engravidou nesse período e que suspendeu para fazer a plástica, né? E qual que é a importância de suspender o uso do anticoncepcional? Perfeito, é extremamente importante. A gente evita diminuir o risco dessa complicação. Lógico, precisa tomar outras medidas de cautela para que não aconteça uma gestação indesejada. Mas preferencialmente todos os fatores de riscos que a gente tem antes da cirurgia, se a gente conseguir manobrar para evitar essas complicações, a gente tem que lançar mão. O cigarro também é bem importante o paciente evitar ao máximo um período mais prolongado antes do procedimento. Outros fatores em relação ao peso, tentar chegar próximo do peso mais ideal, mais adequado. Todas as medidas possíveis. Não fazer tanta coisa de uma vez, às vezes, também, né? Porque isso a gente não quer fazer tudo, quer eu resolver acho a que vida na cirurgia. Exatamente, depende muito do cirurgião plástico. Existem alguns que gostam de fazer, de repente, a cirurgia por etapas. Isso diminui o procedimento, diminui o tempo operatório. E isso, eventualmente, pode trazer resultado sim. Mas aí vai da preferência de cada um. Ô, Ricardo, e assim, por que o anticoncepcional tem que ser... a gente tem que suspender o anticoncepcional? Perfeito, porque os anticoncepcionais, eles têm doses de estrógeno e de progesterona que comprovadamente nos estudos aumentam a chance de trombose de 3 a 6 vezes em relação aos pacientes que não utilizam essas medicações. Então é bem útil. Isso já está bem estabelecido na literatura médica, tudo, por isso a importância de suspender. E tem alguma coisa em relação assim, porque algumas mulheres fazem reposição de testosterona. Tem alguma coisa relacionada? Porque eu também peço para suspender o uso de testosterona. Também é importante. Segue a mesma sequência, o mesmo padrão, o mesmo raciocínio para o uso do anticoncepcional. O ideal é a reposição hormonal também suspender o período antes da cirurgia. Legal. Eu quero agradecer a presença do nosso amigo, marido da minha sócia, que trouxe essas informações que são muito valiosas para nós. Até mais. Eu que agradeço o convite.